Alô você, obrigado pela sua audiência. Estamos retornando de cara nova com mais um podcast do Tony. Aproveitar esta oportunidade para agradecer a sua audiência e também os nossos apoiadores, o Restaurante Carlin, a Uniarp e a Brenda Cailani, especialista em cílios. Está na moda a questão dos cílios, cabelo, unha, mulherada, cada vez querendo ficar mais bonitas ainda. Também quero aproveitar para fazer aqui um registro bem supérfluo, bem para cima, de 3 apoiadores que temos em nosso podcast, pessoas anônimas, que nos apoiam, que nos ajudam e não desejam sequer serem citadas. Como eu sou escravo dos acordos que faço e das palavras que empenho, para mim está tudo bem, obrigado a vocês também. Vocês viram aí que nós temos hoje a presença na abertura, eu diria, desta segunda fase do nosso podcast do Tony, a presença do prefeito Alencar Mendes, que já esteve em nosso podcast, digamos, naquela primeira fase, ele e outras lideranças. Outras virão de Caçador, de Monré, de Rio das Antas, de toda a nossa região. Enfim, recebemos hoje o prefeito Alencar e ele tem muitas respostas para nos dar. Eu, pelo menos, vou perguntar. Vamos ver como é que nós saímos. Prefeito Alencar, microfone aberto para as suas considerações iniciais. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os que nos acompanham. É sempre um prazer a gente poder conversar. Parabéns pelas novas instalações. Muito obrigado pelo acompanhamento que você tem dado através do teu trabalho, fazendo com que as ações públicas, as ações da Prefeitura como um todo, as ações nossas de maneira particular, possam chegar ao conhecimento das pessoas, e isso é extremamente importante. Estamos aí à disposição e ficamos ansiosos por essas perguntas, então. Alencar, é claro que os assuntos estão aí borbulhando nas esquinas de Caçador. Esta semana foi feito um anúncio, eu vou dizer a palavra anúncio, de uma adesão do PP ao seu projeto de reeleição. Como é que se deu essa articulação para que o PP viesse somar forças no projeto da sua reeleição? Olha, a gente conversou por bastante tempo, na verdade. O PP tinha um projeto próprio, um projeto individual de candidatura, e a gente enxergava que seria mais vantajoso para todos, mas mais vantajoso em especial para a cidade, de que esses projetos estivessem em conjunto. E essa foi a nossa busca, essa foi a nossa conversa. Em um determinado momento foi só uma proposta e ficou por isso, mas conforme vai se avizinhando, conforme vai chegando próximo da eleição, houve algumas conversas, fomos procurados pelo próprio PP, para encontrarmos eco, digamos assim, nessas propostas que a gente teve. Nessa segunda-feira, na última segunda-feira, foi feita uma reunião da executiva do PP, que definiu que o PP estará conosco, estará no nosso grupo político, para que a gente busque essa conquista de um novo mandato, a conquista de uma nova possibilidade de administrar a cidade por outros 4 anos, e que a gente tenha a possibilidade de ter pessoas competentes, pessoas que têm muita contribuição a dar com a nossa cidade. Foi muito bem recebido pelo grupo essa iniciativa. Estamos em conversa. Eu estava até agora, nesse instante, participando pela primeira vez da conversa entre os presidentes de partido, entre o nosso conselho político, com a participação do PP já nessa conversação. E tem muito a contribuir. Eu fico muito feliz com esse grupo de pessoas que têm ideias tão próximas, tão compatíveis com as nossas, de maneira a somar para esse plano de cidade que a gente tem aqui para Caçador. Alencar, é sabido também publicamente que 2 partidos que inicialmente estariam na sua base, na sua coligação, deixaram o grupo e migraram para a oposição, o PSD e o Podemos. De certa forma, essa vinda do PP preenche esta eventual lacuna? Na verdade, a gente sempre fica entristecido, talvez seja a palavra, por algumas situações onde estava
tudo acertado, estávamos conversando, fazia parte já de um atual governo, no caso do PSD, essas pessoas, e que decidiram, e tem todo o direito de fazê-lo, decidiram nessa última hora, nessa últimas semanas, por estar apoiando um outro projeto. É livre, não tem problema nenhum. Suponho, e estou recebendo algumas mensagens de que não será na integralidade essa demandada, vamos dizer assim, mas certamente isso não gostaríamos que isso acontecesse. Fica uma lacuna. Essa lacuna, ela não é que ela seja preenchida pelo PP, é um outro espaço, é uma outra agremiação, são outras ideias, outras pessoas, mas que eu acredito que esse ajuste fino, esse ajuste de rumo realmente que a coligação toma, ele é benéfico, ele acaba agregando, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de além de apresentar de melhor maneira, com um tempo adequado, da maneira que a gente possa apresentar nossas ideias, nossas propostas, falar também aquilo que já foi feito, aonde estávamos, aonde chegamos atualmente e quais são as nossas perspectivas para frente. Eu acho que isso vem a somar muito com o PP. Há quantas andam, se é que existem, as conversas com o PDT? PDT nós fizemos uma última conversa, coisa de 10 dias, eu tive algumas notícias ali de que eles fariam uma reunião na última sexta-feira e que depois disso eles nos procurariam. Não fui procurado até esse momento e estou aguardando ali. O PDT também são pessoas importantes que fazem parte e, na verdade, esses apoios eles sempre vêm para somar, desde que seja um apoio de ideias, um apoio programático, algo que possa confiar naquele trabalho que foi feito, apresentar as suas ideias, as suas propostas e fazer com que esse conjunto possa realmente ser alguma coisa. Não é um ajuntamento de gente para ganhar a eleição, mas realmente pessoas que pensam de uma forma, que querem a Caçador que a gente está sonhando, certamente com algumas divergências, mas com uma linha em comum. É essa a nossa proposta e dessa maneira a gente tem trabalhado. Estamos aguardando. Se vier, vai ser um apoio bastante interessante para o nosso grupo. Alencar, de tua parte, eu o vejo como um homem íntegro, educado, mas nós sabemos que uma campanha às vezes dá uma descambada. De tua parte, como será a tua campanha? Propositiva, com projeto? Como é que é inicialmente? Vamos dizer inicialmente porque daqui a pouco há necessidade de alguma resposta. Mas inicialmente, como é que começa a tua campanha? Sabe, Tony, a gente tem alguma experiência nesse sentido, e se você me fala que eu sou uma pessoa educada, talvez você não deveria falar para mim, deveria falar para meu pai e para minha mãe esse elogio aqui, que isso aí veio de casa realmente para a gente fazer. Mas é uma situação onde eu acho que todo mundo, todas as pessoas que se colocam à disposição ao julgamento da sociedade como um todo, tem o seu direito, tem os seus méritos, tem algo a mostrar e pode sim, tem plena legitimidade para pleitear, comandar uma cidade, fazer todas essas questões da administração pública poder atuar. A administração pública não é a totalidade de uma cidade, ela tem também o setor privado, tem o setor institucional, que tem que trabalhar em conjunto, porque na verdade a prefeitura sozinha não leva desenvolvimento para a cidade. Ela estabelece regras, ela cumpre, ela faz com que essas regras sejam cumpridas, mas precisa dessa iniciativa, de todo esse somatório para trazer desenvolvimento para uma cidade. Nossa campanha vai ser exatamente de demonstrar, número 1, quem que a gente é. Número 2, como é que a gente estava, e eu digo para você muito tranquilamente, eu faço parte da continuidade do governo que vem lá desde 2017. Desde lá de 2017 a gente vem trabalhando juntos, não apenas com o Saulo, mas com uma grande equipe, transformando realmente a nossa cidade e fazendo algumas coisas acontecer. Mas evidentemente isso é o passado. A partir de 2022 é comigo mesmo que as coisas aconteceram, de novo, não sozinho, mas com a continuidade dessa grande equipe, e que muitas coisas têm que ser apresentadas, algumas das conquistas que a gente teve desde 2017, em especial as conquistas que a gente teve de 2022 até aqui, são 2 anos e meio que estamos à frente da prefeitura, e tem que ser demonstrado, tem que ser relembrado, porque é muito fácil as pessoas esquecerem, dizer que não, isso aí já foi lá de trás. Tem muita coisa que aconteceu agora, e eu posso citar inúmeros exemplos, e é demonstrar isso. Mas não apenas isso, Tony, eu não posso
perder tempo, a mensagem tem que chegar até as pessoas da maneira que, qual é a cidade que a gente projeta, qual é a cidade que a gente imagina, como que a gente quer direcionar, e a gente não faz nada sozinho, mas de que forma, quais são os projetos que a gente tem para o que a gente quer da cidade daqui a 4 anos. Nós temos, e já apresentamos para a cidade, um projeto para Caçador dos 100 anos, em 2034. Não estaremos na prefeitura nesse momento, mas as bases desse projeto já estão lançadas, já estão colocadas. Nos resta agora dizer, para alcançar esse grande objetivo lá em 2034, o que a gente tem para fazer até 2028? Quais são os projetos execuíveis, quais são os projetos mensurados que dá para a gente correr atrás e fazer as coisas acontecer? Então, não dá tempo para você fazer isso e ainda se preocupar com qual é a outra proposta, o que está acontecendo. Não tenha dúvida. Nós temos muita proposta para colocar e não vai ser perdido tempo com outros assuntos. Alencar, falaste, e realmente é verdade, que esses 2 anos deste final de mandato Saulo Alencar é uma continuidade. Uhum. Mas em Minas Gerais, o que dá para projetar do governo Alencar e um vice que ainda não foi apontado? O que dá para falar assim, olha, será diferente ou terá a mais isto? Exato. Eu acho que a gente tem algumas diretrizes que precisam e devem ser apresentadas desde já, Tony. Mesmo nesse momento ainda restritos, ainda que a gente não pode exatamente falar como candidatos, assim como pré-candidatos, a apresentar ideias, propostas e delinear algumas linhas gerais de quais são os nortes, aonde que a gente vai poder embasar o nosso trabalho. Tem algumas linhas que a gente tem tomado e que necessitam de uma continuidade. Eu diria, número 1, desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico tem sido trabalhado neste atual governo na questão da simplificação de regras, na questão de fazer com que seja um atrativo a mais para o investidor, fazer com que a gente tenha uma menor burocracia. A burocracia é necessária, infelizmente, ela precisa fazer parte do processo. Até para separar o bom do mau profissional, é necessário que isso aconteça. Tem que cumprir regras, tem objetivos maiores do que apenas o próprio lucro e coisas desse jeito para acontecer. Mas ela não pode ser engessadora, ela tem que, as coisas têm que acontecer com maior naturalidade. E a gente tem trabalhado nisso na questão de reformulação de leis, isso aconteceu agora já nesse mandato, na sala do empreendedor, onde a gente até batizou como estender um tapete vermelho ao empreendedor. É essa pessoa que faz Caçador se desenvolver, é isso que a gente tem que valorizar sem dúvida nenhuma. Então é muito no motor do desenvolvimento econômico, na continuidade dessas ações, de fazer com que a estrutura de atratividade de indústrias, de comércio, de serviços, novos ou ampliações que possam acontecer, tem o seu campo para acontecer. Nós temos um projeto de desenvolvimento do nosso parque tecnológico, do nosso parque industrial, fazendo estruturas para que novas empresas, novas indústrias, especialmente voltadas à inovação. E inovação não é só software, não é só tecnologia. Inovação pode ter inúmeras ações e que, muito mais voltadas para esse campo, a gente teria essa estruturação do parque empresarial junto com o centro tecnológico e que agora a gente está conseguindo fazer. Por isso que não adianta, é uma questão da projeção daquilo que a gente quer fazer, mas evidentemente embasada naquilo que já está, daquilo que está acontecendo. Nesse instante está acontecendo o nosso Instituto de Inovação, o Inova Contestado, ele está passando por um processo de captação de recursos junto à FAPESP, que não aconteceria se fosse exclusivamente da Prefeitura. Nós estamos já fazendo uma situação com o Instituto, o I2C, que a gente tem aqui em Caçador, para que ele possa captar recursos da FAPESP, do governo do Estado, e isso possa se traduzir em novas startups, novas empresas, novas tecnologias. Não adianta ficar só nisso, não adianta ficar só na ideia, você precisa ter o desenvolvimento dessa ideia. Às vezes essa ideia é para um empreendedorismo, para uma nova empresa. Às vezes é uma ideia que se aplica numa empresa já existente. E é isso que a gente tem buscado, fazer essa grande convergência para as coisas acontecerem. Além do desenvolvimento econômico, em linhas gerais aqui assim, tem uma outra situação onde a gente vai atuar com muita força e que também não deixa de ser uma continuidade. Nós já fizemos muita coisa em termos de infraestrutura, nós já fizemos bastante coisa em termos de assistência social. Eu acho que a gente tem uma conquista enorme em educação e que no momento adequado, e se você me der a oportunidade a gente vai falar também, mas em saúde a gente tem também algumas conquistas a ser
comemoradas, talvez, mas que necessitam de continuidade. Nós tivemos agora, nesses últimos 2 anos, só vou ficar nos últimos 2 anos para a gente falar, situações de um ambiente de saúde mais adequado. São reformas de pós-saúde, reforma da recepção da UPA, fazendo com que a gente tenha um melhor atendimento, só que esse atendimento não é só no ambiente, é na questão de atendimento mesmo, onde a gente conseguiu. Nesses últimos 2 anos é que surgiu fazer com que os nossos postos de saúde fiquem abertos até as 10 horas da noite. Nós temos 5 postos com esse horário diferenciado, fazendo com que as pessoas consigam, aquele que está trabalhando, aquele que não tem a oportunidade naquele momento, no horário comercial, vamos dizer assim, tenha a oportunidade desse horário estendido. Isso tem causado o efeito colateral disso. Diminuir a fila na UPA, faz com que seja mais resolutivo o posto, fazer com que as coisas aconteçam. A devolução do espaço do Jonas Ramos à comunidade. Nós tivemos isso já acontecido, são especialidades médicas, especialidades odontológicas que lá estão, e que a partir de agora nós temos 2 iniciativas, que uma vai acontecer já, agora, nesse segundo semestre ainda desse ano. A iniciativa da parceria da Prefeitura com a própria Uniarp, fazendo com que as turmas da área da saúde da Uniarp tenham lá no Jonas Ramos, numa outra aula do Jonas Ramos, a oportunidade de ampliar a sua atuação. Isso vai significar maior atendimento também para a nossa comunidade. Mas mais do que isso, temos o nosso projeto do nosso Hospital Dia. O que é isso já conversado, já com o apoio da Uniarp, já com o apoio do próprio Hospital Mais C? Nós queremos, não é nenhuma concorrência ou qualquer coisa assim. O Hospital Mais C é a nossa porta de referência para média e alta complexidade, para alta complexidade em especial, fazendo com que esses procedimentos, que são melhor remunerados pelo SUS, eles possam ser o foco de atenção do Hospital Mais C, e aí sim a gente tem um atendimento de alta complexidade nesse caso. O nosso Hospital Dia, com pequenas e médias complexidades, com pequenas intervenções, fazer uma estrutura junto da própria área do Hospital Jonas Ramos, do antigo Hospital Jonas Ramos, a gente continua chamando de hospital, mas é o Jonas Ramos. Uma estrutura que ela possa estar aberta à população, de maneira a fazer esse atendimento de baixa e média complexidade, aliviando a questão do Hospital Mais C, e esse sim vai ser o nosso grande busca nessa área da saúde. E a falar de educação? E educação, eu diria que a gente tem uma conquista muito grande, onde a gente conseguiu dar o passo que era necessário. Eu diria que talvez seja uma invenção à brasileira, o fato de dizer que a educação se faz em meio período. Aonde funciona no mundo, a educação é tempo integral. A educação é para realmente, qual é a tua função, criança, qual é a tua função, jovem e adolescente? É estudar, é me preparar para os desafios do mundo. E isso não se faz em meio período, isso você precisa de uma dedicação maior, fazer as coisas acontecer. Nós conseguimos, hoje estamos em 56% dos nossos alunos da rede municipal em ensino integral. Nós temos a felicidade de ter uma enorme parceria, que já foi falado pelo próprio pessoal do Sistema S, do SESI, do Senai, que é a maior parceria que o Sistema S tem com prefeituras no estado de Santa Catarina. Nós somos a 17ª maior cidade em população do estado de Santa Catarina. Tem 16 cidades maiores do que nós, mas na verdade é em Caçador a maior parceria que existe do Sistema S. Nesse setor educacional, fazendo com que a gente tenha. Nós já temos o ensino integral na creche, já temos na primeira infância, vamos dizer assim. E agora esse ensino integral também alcançando 7º, 8º e 9º anos, fazendo com que essas crianças estejam aprendendo. São ensinos tradicionais no seu horário normal, matemática, português, história, geografia e por aí vai, e disciplinas de ensino transversal que tem a complementaridade da matemática, do português, da história, da geografia, aprendendo robótica, aprendendo elétrica, aprendendo processamento da madeira, aprendendo questões de saúde, tudo com essa parceria entre prefeitura e o SESI e o Senai, fazendo com que tenha transporte, levando essas crianças até essas estruturas e fazendo com que isso se resulte em, e já é o segundo ano dessa parceria, isso resulte em uma qualidade de ensino melhor. Nós já temos um indicativo, nós vamos ter agora, com a prova do IDEB Brasil, a aplicação desses resultados. Vem a longo prazo, não adianta, não é imediato esse resultado, mas é ao longo do tempo que a gente vai ter, conforme a gente vai fazendo, oferecendo melhor qualificação, melhor oportunidade de qualificação, esses números, esses resultados vão melhorar, e a gente vai ter caçadorenses melhor preparados para os desafios do futuro. É dessa forma que a gente acredita na educação. Tem um outro detalhe, que daí eu queria falar também da parte de jovens e adultos.
Caçador tem um índice de analfabetismo 3,5%, alguma coisa assim, não estou exatamente lembrado do número, que é um índice inferior a de diversos municípios aqui da nossa região da AMARP. Baixo índice, graças a Deus. Ainda bem, mas na verdade superior a diversos municípios do estado de Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina tem uma condição diferenciada em relação ao Brasil, em termos educacionais e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a nossa região do contestado aqui tem um déficit histórico, e aí eu vou te falar principalmente das gerações mais antigas, nessa questão também educacional. E isso faz com que o nosso índice seja pior do que a média do estado de Santa Catarina, 2,80, uma coisa assim. Você sobressai em relação à região, mas perde em relação a alguns municípios. Exatamente. E falando com especialistas desse jeito, como é que se resolve essa situação ali? São duas frentes, e é essa a conclusão unânime das especialistas, e a gente tem feito isso. Todas as nossas ações da prefeitura têm sido embasadas em estudos técnicos, não é no achismo, não é no empirismo, não é uma coisa de, vamos fazer e depois vamos ver o que acontece. É no estudo mesmo do que existe. São duas ações. Uma, não perder quem está. Fazer a alfabetização na hora certa. Estamos agora com método de alfabetização. Pode parecer estranho para a gente da nossa geração, Antônio. Eu aprendi com o método, vamos falar ali até, a casinha feliz, naquela época, todo mundo tinha o seu método, e hoje meio que se perdeu essa situação, aonde, e eu não estou aqui desmerecendo ninguém, os professores têm toda a sua autonomia para fazer, mas a gente tem percebido que quando se dá autonomia completa ao professor, usa o método, usa o jeito que você melhor se encaixa, acaba não tendo uma forma certa de você conseguir cobrar resultado e fazer com que tenha realmente essa alfabetização na idade certa. E a gente tem visto isso e temos investido fortemente na educação da rede municipal, fazendo com que a gente tenha um método, cobre por esse método, faça, e a gente está conseguindo mensurar e está vendo o resultado disso, a alfabetização acontecendo. Então é não perder o que tem, em primeiro lugar. E aí entra o ensino integral, entra ações de atratividade do aluno, por mais que seja obrigatória a presença, mas ser atrativo, não ser uma coisa chata o ensino. E ao mesmo tempo, que também é uma situação que a gente tem na prefeitura, recuperar aquilo que perdemos. A educação de jovens e adultos, em especial essa formação básica, para que a gente tenha a redução desse índice de analfabetos. Se eu colocar na população, qual é o índice? Essa conta é feita de 15 anos para mais que você tem. Então não é a população total de caçador que entra nessa conta. Quem tem mais de 15 anos e não souber ler e escrever, entra na conta do analfabeto. Se eu fizer uma conta bem aproximada nessa situação, nós temos cerca de 2.500 pessoas em Caçador que desconhecem, que pegam uma folha de papel e não conseguem ler até o final. Muitos não assinam o próprio nome. Talvez chegue nesse ponto de não ter nem a mais básica noção, alguma coisa desse jeito. Então isso é preocupante, isso é integração, isso é uma coisa de cidadania, uma questão de respeito. Oferecer essas possibilidades. Dificilmente nós vamos conseguir atingir as 2.500 pessoas. Vai ter o senhor de 78 anos que não vai conseguir fazer e acompanhar e fazer esse processo agora. Mas eu preciso oferecer. Eu preciso ter essa oportunidade que a gente comece aos pouquinhos e vá reduzindo esse índice até a gente chegar num nível compatível com o nosso estado, porque a gente tem muito para oferecer para o Brasil. Alencar, muita gente trabalhando sobre o plano de governo. Seus adversários estão aí, plano de governo, o que a população quer, etc. E eu, particularmente, acho uma sacanagem a Justiça Eleitoral pedir que se cadastre lá no registro de candidatura um plano de governo. A minha noção disto é de que um plano de governo se constrói durante uma campanha e se aprimora durante o próprio governo. Porque tudo muda. As coisas evoluem, mudam, modificam, os números vêm. Você tem um plano de governo, está captando, como é que vai ser isso, Alencar? Já tem ali, na hora certa ele vai ser apresentado. O que apresenta em linhas gerais, essa situação de alguns compromissos? Na verdade, a parte boa do plano de governo, do registro do plano de governo, é que se estabelece alguns compromissos. Olha, o meu objetivo é esse.
eu quero trabalhar para isso, é dessa forma que eu penso, dessa forma que eu imagino. Concordo com você, tem muita coisa que muda, tem muita coisa onde a gente vai ajustando ali para fazer, por isso o plano de governo ele é linhas gerais, não é, isso aqui que vai ser construído X quilômetro de asfalto ou coisa desse jeito. São situações mais macro que são apresentadas, e sim, e a gente teve muita participação das pessoas, a gente teve, pela oportunidade de estar há 8 anos aí junto da prefeitura, a gente tem conversado com muita gente, visto, atendido a diversas necessidades, e a gente sempre tem a noção de que se você buscar o atendimento de situações individuais, pontuais, jamais você vai conseguir atuar no coletivo. Ao contrário, se você atuar no coletivo, mesmo sem querer, você vai conseguir atender as situações individuais. É essa a noção que a gente tem. E a gente viu tudo aquilo que já aconteceu e, evidentemente, a gente enxerga tudo aquilo que está fazendo falta. A gente tem algumas noções, alguns compromissos e alguns desejos e objetivos que a gente quer implantar nesse plano de governo. Número 1, cidade se faz de espaços públicos. Cidade se faz de áreas onde as pessoas possam se encontrar, conviver e compartilhar desses espaços. E a gente tem procurado fazer isso, e isso tem que ser estendido. Ainda está fazendo falta em diversas áreas da cidade essa situação. Outra coisa, uma administração tem que estar comprometida com resultados educacionais, com alguma coisa que a gente possa oferecer de estamos melhores do que quando começamos. E isso a gente também quer delinear no plano de governo. Essa situação da saúde que eu comentei com você, algumas situações, e isso sim é importante, os grandes estudos que a gente tem feito, de dizer qual é a cidade no modelo sustentável de cidade. E sustentável eu estou falando de tudo, e vou falar de ODS, vou falar de sustentabilidade ambiental, vou falar de sustentabilidade pessoal, de oportunidades para todos, de uso social da cidade, de fazer alguma coisa desse jeito, da maneira em que a gente possa, através desses estudos que eu vou citar, desde prevenção a desastres. E nós sabemos que desastres têm acontecido com maior frequência do que normalmente aconteciam. O nosso estudo da batimetria do rio, o nosso estudo da macrodrenagem que está apontando como é que é o crescimento da cidade. A nossa questão do código florestal, que muita gente diz, porque está muito exprimido, então pode ser 50 metros, 30 metros, 15 metros. Gente, é a necessidade que vai determinar isso, e esse foi um estudo muito forte que agora está na Câmara de Vereadores para ser definido exatamente aonde que é, e não é uma metragem X, dependendo da área tem situações diferentes. Tem uma área urbana consolidada, onde ninguém está falando de derrubar prédio, mas ao mesmo tempo ao lado dela tem uma área que deve funcionar como um espraiamento natural de uma cheia do rio, porque sabemos que vai acontecer novamente. E a dragagem do rio, como é que é? Nós estamos fazendo estudo que vai apontar se pontualmente até precisa, mas no geral, esse estudo está demonstrando que a grande parte do solo do nosso rio é o solo rochoso. E, portanto, se eu fizer a dragagem, não adianta nada, não resolve coisa alguma. Nós temos uma calha do rio, nós temos um volume de chuva que está maior do que uma vez era, e que tem um momento onde esse rio não vai comportar. Nós tivemos muito menores efeitos de cheias que tivemos nesse ano, no ano passado e tudo mais, justamente porque foi feito. E aí eu vou falar de parque linear e a estrutura em torno do parque linear que removeu famílias de área de risco. E por isso a gente não teve esse impacto social, humano, com tanta intensidade da mesma maneira que a gente tinha. Então são esses desafios que colocam para a cidade, além de plano diretor, plano de mobilidade, arborização urbana, todos esses estudos que agora a gente tem condição de aplicar num conceito de cidade muito mais adequado à realidade. A realidade do que a gente tem, a realidade do que a gente consegue fazer, e isso tudo somado, ele pode realmente fazer com uma cidade mais sustentável. Uma cidade que possa gerir os seus próprios recursos com mais eficiência, e aí a gente ter a condição de ter uma cidade melhor e melhor para todo mundo. Aí as coisas vão acontecer. Alencar, campanha política. A gente anda pelas ruas sem fulanizar, e as pessoas dizem assim, quando é que o Alencar vai para a rua fazer campanha? Muita gente esquece que o Alencar candidato também é o Alencar prefeito. E que tem as atribuições sim, sem dúvida, como gestor. Mas enfim,
quando é que você pretende colocar a campanha na rua? 16 de agosto, quando a Justiça Eleitoral me permite. Mas em qualquer situação, eu estou. É que realmente, você colocou muito bem, Tony, tem diversas atribuições e, aliás, eu sou remunerado para isso, para que eu esteja lá, cuidando da cidade, fazendo as coisas acontecer. Nós temos, nesse sábado, vai ter a abertura dos Joguinhos Abertos aqui em Santa Catarina, um movimento que não é só a agenda da cidade, tem mais de 4 mil atletas chegando para cá, muitas estruturas, e isso é benéfico para a cidade. Além da parte esportiva, tem toda a questão de movimento econômico que isso gera, que é fantástico. Isso, a competição, exemplo para a nossa juventude, como é que as coisas acontecem. Mas só fazendo um parêntese. Quando é que eu vou para a rua? Já estou, gente. Já são situações onde o nosso dia a dia faz isso, é um pouco mais restrito, sim, mas que a gente está chegando, está conversando em algumas empresas diretamente, não ainda no termo de campanha mesmo, mas estar disponível como a gente sempre teve. Nesse momento, a lei eleitoral impede pedido de voto, impede a divulgação exatamente de planos e coisas dessa forma. A gente tem para oferecer nesse momento a nossa convivência. Dizer, eu não preciso mais me apresentar, Tony. As pessoas sabem quem eu sou, qual é a minha forma de trabalhar, quais são os meus princípios, os meus valores. E aí a gente está nessa para dizer, oi, estamos aqui. No momento adequado, e um dos momentos adequados é esse que você nos oferece aqui, de a gente poder ter a oportunidade de colocar essas ideias, esses pensamentos, esses ideais e esses planos e projetos. É muito claro a gente dizer, estávamos aqui, e esse estávamos aqui eu estou falando lá em 2017, chegamos até aqui, 2022. Depois de 2022, nós temos um outro ponto de corte, onde eu assumi a prefeitura. Estávamos aqui, já numa condição melhor do que estávamos em 2017, e evoluímos até aqui em 2024, nesses 2 anos, já mostrar as coisas que aconteceram. Mas, em especial, dizer para as pessoas sonharem junto com a gente, entenderem essa nossa proposta, conseguirem enxergar a Caçador, que a gente enxerga todo esse potencial para acontecer e que precisa um empurrão para acontecer. E é esse empurrão que a gente quer fazer como poder público, fazer com que as coisas aconteçam a partir dessa, talvez não integralmente a iniciativa do poder público. Aqui em Caçador a gente é especialista nisso de parcerias. É com parcerias que as coisas aconteceram aqui em Caçador. E eu vou citar o Hospital Maicê, vou citar os Bombeiros Voluntários, vou citar a Uniarp e vou citar a estrutura da cidade. Nós temos diversas ações que a gente está fazendo, vamos dizer, estrada do interior, onde a gente tem parceria com empresas que puxam pinos, que tem essa situação, e que ninguém vem me dizer, as estradas de Caçador não aguentam por causa do pinos. Pelo contrário, como nós temos o pinos aqui e é a grande motor da nossa economia, nós precisamos de estrada melhor do que o que a gente tem. E é difícil de acontecer nos 1.600 quilômetros de estrada que a gente tem. Mas é esse trabalho que a gente está fazendo e nisso a gente está trabalhando. Só fazendo um parênteses aqui sobre estradas, são 1.600 quilômetros. Não vai ser resolvido a curto prazo com asfaltamento isso. Mas o asfaltamento nos acessos às comunidades ele é extremamente importante. Ele faz um escoamento de produção incomparável. Ele faz um conforto e uma atratividade desses locais, onde muita gente da cidade não conhece aquilo que está a 5 quilômetros de distância. Pelo asfaltamento a gente consegue fazer conhecer. Nós, em 2019, iniciou esse processo, quando a gente tinha aqui em Caçador, em 2019, não estou falando de perímetro urbano, nós tínhamos pavimentação em 8 quilômetros da cidade. Tinha 7 quilômetros de tanto aqui para o Bugre e 400 metros no Cará. Era isso que a gente tinha de pavimentação no interior. Hoje nós temos 22 quilômetros. É na Ilha Castélia, é no São Pedro, é na Caixa d'Água. Vou me perder aqui de tantas comunidades que a gente teria. Chegou a 22. E a gente tem recursos garantidos para fazer isso, chegando até 33 quilômetros. Pô, mas 1.600 está muito longe, 33 só. Mas a gente está chegando principalmente nos acessos das comunidades. E é isso que vai fazer a diferença. Aos poucos, lógico, a gente tem que trabalhar muito e muito fortemente na questão de manutenção das estradas. Especialmente por causa das cargas pesadas que a gente tem, por causa da movimentação e que necessita disso tudo. Mas é isso que a gente tem que trabalhar em parceria para as coisas acontecer. Com as parcerias as coisas acontecem com mais facilidade. Seguimos na política e na campanha.
A população das ruas diz abertamente que o grande cabo eleitoral teu, além das realizações, é o ex-prefeito Saulo. Sem dúvida. Saulo vai para a rua contigo? Não tenha dúvida. Saulo já está comigo há bastante tempo. Tenho nele um grande professor, aprendi muitas coisas da minha vida pública com o Saulo, além da minha amizade desde a da adolescência praticamente com ele. Então é uma pessoa que tem a política nas veias mesmo, faz as coisas, entende disso como ninguém, e além disso abraça e entende essa nossa proposta como a melhor proposta para a cidade. O Saulo é um cara que você pode ter a certeza de que ele vai entender o lado da cidade que melhor vai desenvolver o processo e o conceito do que a gente tem. Como a gente acredita muito nesses mesmos princípios, mesmos ideais, ele enxerga nessa nossa proposta aquilo que tem de melhor para a cidade. E o Saulo é um cara que vai estar junto na rua, subindo morro, descendo morro, alguém que hoje já está muito presente, muito participando de todo o processo. Lógico que não interferindo diretamente. A prefeitura faz 2 anos e tanto que está lá comigo. Mas eu tenho a sorte e o prazer de ter uma pessoa que volta e meia vem dar uma opinião, que vem nos orientar em relação a algumas coisas, e que eu tenho a felicidade de ter nessa pessoa, o Saulo Esperotto, alguém que pode nos ajudar na administração. É o que está acontecendo agora. Até porque, queira ou não, é o final daquele compromisso que a gente teve em 2020. A partir disso, durante a campanha, não tenho dúvida nenhuma, o Saulo está junto, é realmente, como você falou, talvez o maior cabo eleitoral que a gente tem, uma pessoa que vai poder emprestar a sua credibilidade a todo esse projeto e fazer com que a gente tenha a possibilidade de chegar também com ele, mas é uma situação que nesse momento nós estamos fazendo uma nova proposta. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que o Saulo não fará parte da próxima administração, ele fez parte dessa. Mas ele não fará parte, ele não vai ser prefeito, não vai ser vice-prefeito, por impedimento legal mesmo, não tem como acontecer. Ele pode ser um interlocutor, pode ser uma pessoa que ajuda a orientar. E pode ser um deputado estadual, nunca esqueça disso. E pode ser o deputado, tem aí uma conversa, de repente ele assume. Exatamente. Então é muito importante. Alencar, se eu não te fizer essa pergunta, que vão querer me bater. Eu sei qual é. E o vice? Ou a vice? Faz 1 ano e tanto que eu escuto essa pergunta aí. E gente, não é uma questão de preciosismo ou qualquer coisa assim, mas o fato de a gente ter deixado em aberto, e aliás os partidos que formam a nossa coligação sempre entenderam dessa forma, e as pessoas que formam os partidos da nossa coligação entenderam dessa forma, que a melhor forma de a gente construir isso era deixar uma situação em aberto. Nós sabemos que tem diversas pessoas do nosso grupo político que têm trabalhado, alguns mais abertamente, alguns mais veladamente, mas têm trabalhado no sentido de construir a sua viabilidade como vice, viabilidade eleitoral, viabilidade junto às pessoas dos próprios partidos, para que entendam na sua figura a melhor alternativa. Isso está afunilando, agora está chegando nos últimos dias para fazer essa definição. Nós já temos um indicativo muito sério em relação a isso, mas eu diria que funcionou toda essa estratégia de deixar em aberto, porque conseguimos atrair, conseguimos fazer com que o nosso grupo fosse acrescido de pessoas interessadas nesse processo. Não em indicar o vice, mas entender o nosso processo, e ter essa janela aberta também facilitou a situação. Nesse momento nós estamos nas conversas finais. Eu falei, acabei de sair de uma reunião onde um dos temas, lá também a gente escuta, sabe, Tony? Essa situação, mas agora está simplesmente numa questão de a gente fazer as conversas, porque uma das coisas mais importantes que tem nesse processo é o seguinte: como a gente teve um longo processo de maturação, de escolha e tudo mais, diversos nomes foram apresentados, diversos nomes têm trabalhado em relação a isso, e apenas um nome será escolhido. Todos os nomes que foram apresentados são importantes para o processo. Todos os nomes fazem parte do grupo. Todos os nomes têm que ser extremamente valorizados e respeitados no seu desejo de participar, de colaborar, de contribuir. Então a grande questão agora, e por isso que a gente faz questão de
quando for feito o anúncio, é fazer o anúncio combinado com todo mundo, de uma maneira onde não há especulação, mas sim um respeito muito grande com todas as pessoas que fazem parte do nosso conselho político, os presidentes de partido e tudo mais, e com as próprias pessoas que se dispuseram a encarar essa situação, que sinceramente, Tony, não é fácil, não é mumuzinho, não é status. Não é por status que a gente está na prefeitura, é porque a gente tem sonhos, projetos e ideais. E eu tenho uma noção muito grande, além desses conceitos, de que cidade se faz de espaço público e tudo mais, é que eu tenho certeza, e se eu não tiver essa certeza, a melhor coisa que eu faço é ir para casa dormir. Eu tenho certeza que as nossas ideias, não é minha, é deste grupo de pessoas, são as melhores ideias que existem, que poderiam existir para a nossa cidade de Caçador. Se eu não acreditar nisso, eu não precisava, eu não deveria estar na prefeitura. Então eu acredito fortemente nisso. E se eu quero ver essas ideias implementadas, eu tenho que brigar para estar. Eu tenho que querer estar. E essas pessoas que estão se dispondo a acompanhar esse projeto, a estar como vice, também estão imbuídas desse mesmo ideal, acreditando que essas são as melhores ideias. E isso não é simples, não é fácil, e se colocar à prova, se colocar à disposição do julgamento das pessoas, da sociedade. Então eu tenho que agradecer e parabenizar todos que se dispõem dessa maneira. E especialmente aquelas que se dispõem dessa maneira junto com a gente. E isso vai ser tratado com todo respeito, com todo carinho, mas é nos próximos dias mesmo que a gente vai ter uma definição. Você viu aí que ele não vai responder, né? Mas eu me permito citar aqui alguns nomes, sem colocar o prefeito Alencar na situação de responder, escolher, porque não é o caso hoje. Isso. O PP, quando fechou a coligação, eu até dei uma nota no agora.scc.com.br sobre o Ficali. O Ficali é sim um nome que o PP colocou à disposição para ser vice. Eu conversei com o próprio Ficali sobre isso, após a eleição da Câmara que ocorreu na terça-feira, ele confirmou. Não, eu serei indicado pelo PP, mas não há um compromisso formal de que eu seja o vice. O PSDB diz há bom tempo que gostaria de indicar, e tem vários nomes, eu cito aqui o atual presidente da Câmara, o Tessaro, outros nomes tentaram. Hoje eu posso dizer assim, porque houve conversa da ex-vereadora Glaci, houve conversa em torno do Mauro Secato, houve algumas especulações, comentários a respeito de Cláudio Araldi, houve conversa do União Brasil sobre a ex-secretária engenheiro, arquiteta Priscila Royal, né? Houve uma conversa em torno dela. Também digo para você que o vereador Moacir D'Agostini está fora desse páreo, dessa conversa, porque ele tem um problema eleitoral. Poderia tentar buscar na justiça concorrer, mas optou por se abster nesta oportunidade. Também poderia ser um dos nomes. E ainda existem outros nomes dos partidos que compõem uma coligação futura em torno do seu nome. Nem sempre isso é uma deliberação sua, às vezes é de coordenação. Tem uma data prevista das convenções? Serão todas meio que juntas no mesmo dia? Como é que está isso? Na verdade, uma das coisas que a gente conversou hoje foi isso. O PP já marcou a sua convenção, então acaba sendo impossível pelos prazos de publicação que aconteçam todas no mesmo dia. A do PP vai ser antes, né, nesse caso. Já está marcado, dia 25 de julho agora. Dia do clone motorista, né? Exatamente, dia 25 de julho. Isso já dá um indicativo, provavelmente seja nessa data que a gente tenha já as definições, porque por mais que os outros partidos ainda não o façam as suas convenções, já tem que ter um indicativo, ao menos na data da convenção do PP. Então, guardar aí, ele falou 25, convenção do PP, pode ser que por ali a gente sai uma definição. Exato, e aí a gente tem a condição de fazer. E a gente está imaginando agora qual será a melhor data. Na verdade, existe um entendimento. Tem alguns que dizem quanto antes for feito melhor, tem alguns que dizem quanto depois for feito melhor. Isso não importa, tem 15 dias para fazer. É entre 20 de julho e 5 de agosto. Portanto, que seja dentro dos prazos legais. Isso aí. E na verdade, depois que você fizer a convenção, tá lá, tá ata registrada, não existe mais a história de ata em aberto, tá, Tony?
Tony, isso aí não tem. Senão é a mesma coisa que não ter feito convenção. Mas isso nunca existiu. Não. Mas aí a gente vai fazer, então, agora na próxima terça-feira, a gente vai fazer a definição das datas das convenções dos outros partidos, para que daí a gente defina exatamente como, quando, aonde, e aí já deixar as coisas direitinhas para que tudo fique oficializado. Além disso, a gente está falando aqui muito da majoritária, mas tem toda a questão das chapas de vereadores que serão lançadas também nas convenções. Alencar, parece claro em Santa Catarina uma polarização política, que não é a mesma polarização de Brasília. Me parece que em Brasília a polarização é Bolsonaro-Lula, PL, PT. E em Santa Catarina me parece que a polarização é diferente. É Jorginho, João Rodrigues, o grupo lá, o PT um pouco mais atrás. Você imagina essa polarização em Caçador pelo contorno que os partidos, os grupos políticos estão trabalhando? Você acredita nessa polarização aqui? Acho que não, de verdade. Eu acho que mesmo em nível estadual vai acabar. Hoje existe, concordo com você, e na verdade talvez não dê para chamar de polarização, não sei que nome que tem quando você tem 3 polos numa situação, porque se fizer uma situação de colocar PL, Jorginho Melo, em um desses polos, colocar João Rodrigues, PSD, em outro desses polos, cria-se a possibilidade de um terceiro polo com igualdade de forças do PT, através de Décio Lima, através de todas as suas outras lideranças. Então eu acho que é uma questão de inteligência da direita em Santa Catarina, de que PL e PSD busquem um entendimento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer só depois da eleição municipal. Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro existe aquela medida de forças. Exato, vai fazer a situação ali. Mas há uma tendência normal, natural, de que isso aconteça para frente. Para trazer para a eleição municipal, em Caçador está posto essa situação, onde o PSD estará no lado oposto. Nunca esqueçamos que não temos também 2 forças aqui em Caçador. Ao que tudo indica, teremos 3, com a possibilidade de uma 4ª candidatura do PDT também nessa situação. Eu cito aqui o MDB, o PSB, nós, com o PL, e os nossos partidos aliados, e o PDT, que tem essa possibilidade. Lá com o PT, com o PSB, o PT tem o PV junto lá. O PV também, nessa situação. E nessa situação do MDB e PSD tem também o Podemos. Lá. Isso. Então essas situações ali têm que ser avaliadas e tudo mais, e certamente está posto, mal ou bem, alguma coisa entre, que não é a polarização PL-PSD aqui em Caçador. De verdade, é a polarização que... E não vou desdizer da situação PT, mas eu só quero lembrar historicamente da história das eleições aqui em Caçador, que sempre houve um Arena MDB, sempre teve uma situação desse jeito, o que não é inevitável que então vai ser assim para sempre. Eu acho que dá sim para construir um projeto maior de cidade, que quanto mais união em torno desses mesmos objetivos, que eu tenho certeza que está em todos os candidatos. Todos querem o melhor para a nossa cidade. Não coloco nenhuma exceção desse jeito. Diverge na forma, diverge no jeito de abordar, ou na essência do seu projeto, ou alguma coisa desse jeito, mas todos têm. E nada impede que a gente possa construir alguma coisa de união futura, de alguma coisa desse jeito assim. A única coisa que eu disse é que isso aí talvez seja difícil de construir numa campanha, talvez seja mais fácil de construir em um mandato, e aí as coisas vão acontecendo. Perfeito. Microfone aberto para suas considerações finais. O papo foi gostoso e a gente ia aqui por muito tempo. Temos umas limitações e por isso o senhor pode fazer as suas considerações. Tranquilo, Tony, eu quero te agradecer mesmo pela oportunidade de a gente poder estar aqui de uma maneira diferente, onde a gente, num sistema podcast, a gente tenha talvez um pouquinho mais de tempo para poder expor nossas ideias, planos, projetos, que nem sempre é fácil de fazer em 30 segundos, em 1 minuto. Hoje em dia, Instagram diz que para você passar 30 segundos já foi, ninguém mais presta atenção, não tem jeito. Então, obrigado. Eu sou da época do textão, eu sou da época da coluna de jornal e por aí vai. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja antenado
com essas novas tendências. Não quer dizer que a gente não esteja enxergando as necessidades de que aquilo que a gente está preparando, a cidade que a gente está preparando, não é só para o idoso, não é só para o adulto, é para também para o jovem, para que ele tenha essa atratividade da cidade. E as ações que a gente fez ao longo do tempo demonstram isso. Mais do que palavras são as ações. Eu tenho um conceito de que a política é o melhor trabalho, o trabalho bem realizado é a melhor política que existe. Então, é dessa maneira que a gente quer fazer a nossa mensagem chegar até as pessoas, e para isso a possibilidade de utilizar os veículos, como o teu veículo aqui, de alcançar essas pessoas, eu fico muito satisfeito com isso, muito agradecido. Fico agradecido às pessoas que tenham nos acompanhado durante essa explanação, dizendo quem a gente é, o que a gente já fez, o que a gente quer fazer, como é que a gente pensa, como é que a gente sonha na nossa cidade. E eu só não posso, por causa da data, dizer aquela frase final que eu gostaria de dizer às pessoas, mas que a lei eleitoral me impede. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Aí, prefeito Alencar Mendes, candidato à reeleição em Caçador, esteve conosco no podcast do Tony. A partir desta semana, próxima semana que se inicia dia 21, 22, aliás, 21, temos convenções várias aqui em Caçador, convenções partidárias. O prefeito falou, PP 25, e aí as demais datas vão se acertar. Final de semana tem coligação em Rio das Antas, o grupo político do prefeito está lá fazendo convenções. Final de semana vai ser bastante movimentado. E eu quero dizer para você assim, obrigado pela sua audiência, obrigado por você nos dar o prazer de nos assistir, não a mim, mas principalmente aos entrevistados que aqui vêm. E nós vamos prosseguindo nessa batida. A ideia é trazer mais lideranças para cá, para que exponham seus planos de governo, suas ações, seus pensamentos, enfim, a campanha para valer só dia 16 de agosto e a eleição 6 de outubro. Obrigado por você que nos deu o prazer da audiência. Estamos sempre prontos para trazer aqui alguém que tenha alguma coisa importante para dizer para a nossa população de Caçador, da região e de Santa Catarina. Um abraço para você, muito obrigado.